Vamos iniciar essa viagem voando para a Europa, região ocidental, e indo diretamente para a ilha da Irlanda. A nossa viagem será nessa ilha. Essa ilha é o lar de dois países, a Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda é um país soberano e é membro da União Europeia. A Irlanda do Norte é um país subordinado ao Reino Unido. As regiões da ilha da Irlanda são chamadas de províncias. São 4. No leste, Leinster. No sul, Munster. No oeste, Connaught. E no norte, Ulster. A região norte, Ulster, envolve uma parte da Irlanda e toda a Irlanda do Norte. A nossa viagem seguirá por todas essas regiões, seguindo nessa mesma ordem. Dessa forma, começaremos a viagem na região leste, em Dublin, que é a maior cidade da ilha e é também a capital da Irlanda. Depois, seguiremos para a região sul, para o povoado de Adare. É uma pequena vila. Em seguida, iremos para a península de Dingle. Depois, para Dingle, a pequena e única cidade da península. Em seguida, passaremos pela Ent Beach. Depois, seguiremos para Colorne e o Parque Nacional de Colorne. O próximo ponto será Tralee, onde veremos um pouco da cidade e da sua cultura. Depois, passaremos por Banrode para visitar o castelo de Banrode. Na sequência, iremos apreciar as imensas paredes das falésias de Moher. Em seguida, seguiremos para a terceira região da ilha, o oeste, para a cidade de Galway. Depois, iremos para a abadia de Kylemore, que fica nas proximidades do Parque Nacional Connemara. Em seguida, faremos um passeio de barco partindo do porto de Killary. O penúltimo local que visitaremos está situado na região norte da ilha. Será a Calçada dos Gigantes, muito conhecida pela lenda dessas criaturas enormes. Por fim, terminaremos a nossa viagem na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte, subordinada ao Reino Unido. Dublin, além de ser a capital da Irlanda, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, é também a maior cidade do país e de toda a ilha. Essa aglomeração representa cerca de 1/3 da população de todo o país. Dublin é a 33ª cidade mais populosa da Europa. Depois de Dublin, as 3 maiores cidades da Irlanda possuem populações nas faixas de 200 mil, 100 mil e 80 mil habitantes. O país recebeu muitas multinacionais, que são grandes exportadoras de produtos médicos, farmacêuticos, software e serviços. O produto interno bruto do país é também alimentado pelo setor de turismo, com uma contribuição de cerca de 4% do montante. Com isso, o trading do turismo contribui também de maneira significativa para a geração de empregos e renda. Em termos de extensão territorial, com seus 84.603 km², é a terceira maior ilha da Europa. As 2 primeiras são Ilha da Grã-Bretanha, 2,6 vezes maior, e a Ilha da Islândia, 1,2 vezes maior. A área territorial da Irlanda é 70.273 km², e a da Irlanda do Norte, 14.330 km². Assim, 83% da ilha é território da Irlanda e 17% é território da Irlanda do Norte. A realidade da Irlanda hoje, como um país soberano, é completamente diferente de quando era um país subordinado ao Reino Unido. De um dos países mais pobres da Europa, a Irlanda, como país soberano, conseguiu se desenvolver de forma surpreendente. Neste ano de 2024, está indo como a segunda maior renda per capita do mundo, à frente de países como a Suíça e Estados Unidos.
O Reino Unido, ao qual esteve subordinado no passado, está na distante 21ª posição. Ao ultrapassar com larga margem aqueles que os comandavam, pode-se dizer que a Irlanda deu a volta por cima. Mas, para conquistar sua soberania, os irlandeses, nas mãos dos ingleses, foram forçados a comer o pão que o diabo amassou. Um breve resumo dessa história da Irlanda é relatada no vídeo Desafiou o maior império do mundo e ganhou. Bom, com esse desempenho surpreendente, a Irlanda chegou a ser chamada de Tigre Celta. Essa é uma alusão comparativa a outros países que tiveram desenvolvimentos também surpreendentes, a exemplo dos tigres asiáticos. Adare é um pequeno povoado com cerca de 1.000 habitantes na região de Munster, no sul da ilha. Fica localizado no condado de Limerick, a apenas 18,1 quilômetros da cidade de mesmo nome. Embora com cerca de apenas 100.000 habitantes, Limerick é a terceira maior cidade da Irlanda. Adare é uma palavra que deriva do irlandês e significa Val do Carvalho. Na Idade Média, Adare teve o castelo de Desmond e 3 mosteiros. Um destes foi da Ordem Trinitária. Com a denominação formal de Ordem da Santíssima Trindade e dos Cativos, é uma ordem dedicada ao mistério da Santíssima Trindade. Essa ordem foi estabelecida nos idos de 1230 e foi a única presença desta ordem em toda a Irlanda. Adare, com a sua localização estratégica ao lado do rio, teve historicamente atividade mercantil. Na rua principal, é possível encontrar casas em seu formato original de palha. Pelo seu passado distante e por tudo o que apresenta, é um povoado charmoso. É considerado um local histórico reconhecido pelo governo irlandês. Por conta do que representa em relação ao passado e dos seus prédios históricos, a economia do povoado funciona à base do turismo. Adare é um local para realizações de eventos, casamentos e conferências. A península de Dingle é o ponto mais ocidental da Irlanda. A península é chamada dessa forma por conta da cidade de mesmo nome, que fica nas imediações. O acesso terrestre à península é realizado por uma estrada de via única, beirando as serras, no alto das encostas, pelo que se vai tendo uma vista belíssima. A península existe por conta da faixa de rocha que forma a cordilheira Slievemash. Possui uma área de 583 km². A sua parte mais alta é o Monte Brandon, com 952 metros de altitude. Na península de Dingle foram encontradas várias construções e outros elementos de civilizações pré-históricas e medievais. Cabanas, assentamentos, tumbas com restos de esqueletos, oratórios, fortes e outros edifícios medievais de pedra. A península é conhecida por conta de algumas adversidades. O naufrágio de um cargueiro espanhol em 1982, a queda de um avião comercial em Foynes em 1943, que foi a primeira ocorrência desse tipo na Irlanda. Dingle é uma pequena e única cidade da península de mesmo nome. Por definição, através da realização de um plebiscito, a cidade possui 2 nomes oficiais. Em irlandês é Dainkian New Rush e a versão em inglês é Dingle. É uma cidade do condado de Kerry. Tem uma população de menos de 2.000 habitantes. A economia da cidade se baseia no turismo, agricultura e pesca. No passado tinha a atração inusitada de um golfinho,
que cotejava o contato com as pessoas que o visitava. No passado, o desenvolvimento da cidade se deu através do porto e já foi um dos principais do país. Dingle foi, no passado, o ponto de embarque dos peregrinos com destino a Santiago de Compostela, na Espanha. A cidade sofreu muito com invasões e com outras adversidades, como a praga da cólera em 1849. Assim como tem Romeu e Julieta, a Irlanda também tem o seu conto trágico de amantes. Envolveu a princesa Grónia e o guerreiro Diarmuid e o seu chefe Fiann. A princesa Grónia, depois de ser designada para se casar com Fiann, ficou desapontada quando soube que ele era mais velho do que seu pai. Foi quando Diarmuid e Grónia se apaixonaram e fugiram. Por conta da perseguição de Fiann, os amantes apaixonados nunca dormiram 2 noites em um só local. Depois de um tempo, eles foram pegos e não tiveram um final feliz. Ent Beach é um assentamento urbano na costa da península de Dingle, que vai até a Baía de Dingle. Ent Beach tem uma extensão de 5 quilômetros. Como característica, observa-se uma extensa faixa de areia e dunas, que fazem parte da área de conservação do porto de Castlemaine. Lá existem as ruínas de uma igreja que deve ter existido, no mínimo, a partir do século XIII. Colorne é uma cidade do condado de Kerry. Tem uma população de pouco menos de 15 mil habitantes. Com assentamentos religiosos e as atividades desenvolvidas, a cidade teve um papel de destaque no início da história da Irlanda. A cidade foi eleita a mais organizada e limpa do país. O forte da cidade é o seu patrimônio natural, possuindo assim várias atrações turísticas. O Parque Nacional de Colorne, a Montanha Roxa, a Montanha Mengortain, os lagos de Colorne, entre outras atrações como a Catedral de Santa Maria, o Castelo de Ross e a Casa e Abadia MacCress. O Parque Nacional Colorne foi o primeiro parque nacional da Irlanda. Possui mais de 100 km² e envolve lagos, florestas de carvalhos e picos de montanhas. O parque tem uma relevância histórica, a exemplo das ruínas da Abadia de Innisfallen e do assentamento na ilha de mesmo nome e a Abadia MacCress. O parque é conhecido por sua bela paisagem. Apenas para comparar a Irlanda com a parte que ficou na subordinação do Reino Unido, a Irlanda do Norte tem uma renda per capita menor do que 1/3 da sua co-irmã. A Escócia, assim como a Irlanda do Norte, também continua subordinada ao Reino Unido. Veja uma interessante comparação entre a Irlanda e a Escócia no vídeo Pedido Inocente, Humilhação e Perda da Soberania. No entanto, considerando-se a área territorial e a população, verifica-se que a Irlanda é um país muito pequeno. A Irlanda tem um território ainda menor do que um dos menores estados brasileiros, Santa Catarina. Mesmo se fossem um só país, a Irlanda e a Irlanda do Norte, ainda assim teriam um território menor do que o de Santa Catarina. Da mesma forma, teriam também uma população menor que a deste estado brasileiro. A posição da Irlanda, comparada com os demais países da Europa, é a seguinte: área territorial 23, população 29, contando com apenas 0,54% dos europeus. A posição da Irlanda, comparada com os demais países do mundo, é a seguinte: área territorial 118, população 122. Essa posição da Irlanda
quando comparada com os demais países da Europa e do mundo, reforçam ainda mais o seu desempenho surpreendente de ter conseguido ser a segunda maior renda per capita do mundo. Tralee é uma pequena, mas, mesmo assim, é a maior cidade do condado de Kerry. A cidade foi fundada no século XIII. Possui uma população de pouco mais de 22 mil habitantes e está a apenas 37 metros de altitude. A cidade de Tralee foi palco de muita violência durante a Guerra da Independência e a Guerra Civil da Irlanda. A cidade é famosa pela realização do Festival Internacional Rose of Tralee. Tralee é uma cidade do turismo e, como tal, dispõe de várias atrações, museus, Teatro Folclórico Nacional da Irlanda, o maior moinho de vento da Irlanda, área de lazer aquático, grande área de florestas do século XVI, um canal de 3,2 quilômetros de extensão que conecta Tralee à Baía de Tralee, a igreja Uratas, que abriga a famosa pedra Owan do século VI, entre outras. Banrod é a vila do condado de Clare. Tem uma pequena população de cerca de 500 habitantes que vivem em função de atender os turistas que visitam o castelo Banrod. Como podemos ver, a Irlanda é um país de pequena extensão territorial e também de uma reduzida população. É provável que a vila tenha sido inicialmente povoada no século X pelos vikings. Banrod é provavelmente o local da morte do último soldado inglês durante a Guerra da Independência da Irlanda. O castelo Banrod foi construído no início do século XV. Banrod, em irlandês, significa foz do rio Urade. As falésias de Moray são imensos penhascos, variando de cerca de 120 a 214 metros de altura em relação ao nível do mar. Possuem cerca de 14 quilômetros de extensão. As falésias de Moray são uma das principais atrações turísticas da Irlanda, recebendo cerca de 1,5 milhões de turistas por ano. A vista do topo da torre é surpreendente e dá para ver uma série de belezas naturais das proximidades, a exemplo de ilhas, cordilheiras e a Baía de Galway. As falésias de Moray e o castelo Banrod estão entre os locais mais visitados da Irlanda. Galway é uma cidade do condado de mesmo nome. É também a maior cidade da região oeste da ilha. Com menos de 90 mil habitantes, é a quarta maior cidade da Irlanda e a quinta maior cidade da ilha. Galway é uma opção turística por conta de eventos que acontecem na cidade, a exemplo do Festival Internacional de Artes de Galway. A Abadia de Kylemore é também uma das principais atrações turísticas da Irlanda. É um mosteiro beneditino fundado em 1920 nas terras do castelo Kylemore. A abadia foi fundada para abrigar as freiras beneditinas que fugiram da Bélgica na Primeira Guerra Mundial. O castelo de Kylemore foi construído em 1868 para ser a residência de um médico rico inglês. Ele havia passado a lua de mel e, juntos, resolveram morar lá. Depois, ele foi deputado pelo condado de Galway. O castelo foi uma obra suntuosa, com aproximadamente 3.700 metros quadrados. O castelo tinha espaços para tudo o que pudesse se pensar na época, desde quartos, escritórios, áreas para festas, jogos, biblioteca, fumantes, armazém de armas e residência para empregados domésticos, assim como mordomos, cozinheiros e governantas.
Após a morte da esposa, o médico construiu uma capela e um mausoléu familiar. Killary está também localizado na região oeste da Irlanda. A área de Killary envolve um vale inundado de 16 quilômetros de comprimento e no centro entre 42 e 45 metros de profundidade e um fiord. Killary é o único fiord da Irlanda. É relevante destacar que o Killary foge do padrão dos fiordes tradicionais. Não apresenta as extensas paredes íngremes que são as principais características de outros fiordes. A região consegue atrair muitos turistas. A Calçada dos Gigantes é resultado de uma antiga erupção vulcânica. Envolve uma área de cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas. A maioria das colunas é hexagonal, mas existem outras de 4, 5, 7 ou 8 lados. A Calçada dos Gigantes é uma das principais atrações turísticas da Irlanda do Norte. Existe uma lenda sobre dois gigantes, o irlandês Fiann e o escocês Benedonner. O gigante irlandês foi desafiado para uma luta pelo gigante escocês. Assim, Fiann construiu uma ponte para que o encontro dos dois fosse possível. Quando a esposa de Fiann descobriu que Benedonner era muito maior que o seu marido, resolveu criar um disfarce. Vestiu Fiann como um bebê. E quando Benedonner chegou para a luta, e quando viu o tamanho do que ele pensava que era o filho de Fiann, imaginou o tamanho que deveria ser o seu pai e fugiu desesperado da luta. Na fuga, saiu destruindo a calçada para que Fiann não pudesse lhe alcançar. Assim, as colunas seriam os restos da ponte que foi construída por Fiann e destruída por Benedonner. O que pode ter contribuído para a criação dessa lenda é que na caverna Fingal, no lado escocês, existem colunas idênticas às que se encontram no lado irlandês. Essas colunas se encontram à beira-mar, a 800 metros da entrada do local, e os turistas podem ver de perto e caminhar sobre. Belfast, além de ser a capital da Irlanda do Norte, é a segunda maior cidade da ilha. Belfast ficou famosa por conta de alguns acontecimentos. Foi o local em que aconteceram os violentos conflitos entre católicos e protestantes, principalmente nas décadas de 1970 a 1990. Em parte, o que contribuiu para esses conflitos foi que os objetivos entre os protestantes e católicos eram ou ainda são antagônicos. Os protestantes defendem a submissão ao Reino Unido, enquanto os católicos são nacionalistas. Em termos gerais, a Irlanda é de maioria católica e a Irlanda do Norte de maioria protestante. Esse quadro vem se alterando entre as pessoas que se dizem ser católicos ou protestantes. Enquanto na Irlanda os católicos ainda são maioria, na Irlanda do Norte os protestantes não são mais a maioria. Dessa forma, considerando que a decisão de continuar ou não submisso ao Reino Unido é dos próprios irlandeses, é possível que no futuro a Irlanda volte a ser um só país, um só povo. Belfast também foi a cidade em que aconteceu a construção do famoso Titanic. O Titanic foi um navio inglês de propriedade, mas irlandês de construção. Foi projetado para ser o maior, mais luxuoso e seguro do mundo. No entanto, a ironia do destino fez com que ele não conseguisse completar nem mesmo a sua primeira viagem. A viagem inaugural iniciou em uma cidade próxima de Londres, na Inglaterra, e o seu destino seria Nova York, nos Estados Unidos, mas terminou no fundo do mar.
Quando se observa com atenção o que está por trás de um grande desastre, verifica-se que não é resultado de apenas uma ou duas falhas, mas uma sucessão destas. Antes da viagem, aconteceu uma explosão de gás e um incêndio em uma de suas reservas de carvão. Com o incêndio, o fogo pode ter enfraquecido as paredes do casco, mas mesmo assim o navio iniciou a viagem. Durante a viagem, várias mensagens de advertência sobre o perigo de formações de icebergs foram recebidas de outras embarcações. Várias destas mensagens de advertência foram descartadas porque estavam ocupados em transmitir e receber mensagens dos viajantes a bordo. Quando foi resolvido tomar providências, foi tarde demais e aconteceu a colisão fatal com um iceberg. Após a constatação de que o Titanic estava condenado, houve demora no salvamento dos passageiros. Quando foi resolvido pedir socorro, houve erro na definição do local exato em que o navio realmente estava, uma diferença de 21 quilômetros. Depois descobriram que haviam falhas desde o projeto. O resumo do desastre foi o seguinte: das 3.327 pessoas, sendo 2.453 passageiros e 874 tripulantes, haviam botes salva-vidas para apenas 1.178 pessoas, e a maioria dos passageiros e tripulantes morreram. Por fim, para concluir a nossa viagem, como tivemos oportunidade de ver, a ilha da Irlanda dispõe de inúmeras atrações turísticas, entre estas, uma variedade de belezas da natureza. Conhecer a Irlanda é conhecer um país de um povo corajoso e determinado, possuidores de uma história muitas vezes trágica e de muito sofrimento, mas fascinante em seu desfecho final. Por todas as suas conquistas, principalmente aquela que talvez tenha sido a maior, a sua soberania, e o desenvolvimento surpreendente do país que aconteceu em seguida. A Irlanda é o país que conseguiu dar a volta por cima. Dessa forma, a Irlanda, com a sua surpreendente história, proporciona uma maravilhosa experiência de viagem.